SERES desde 1974, ou seja, da sua fundação. Nós iniciamos as atividades acadêmicas em março de 1974. Era uma sede da Diocese, que foi cedida à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, quando foi criado o Núcleo Avançado de Caicó, hoje SERES, né? Centro Regional de Ensino Superior do Seridó. Em 1973, a criação da parte burocrática, jurídica, né? E em 1974, iniciou-se as atividades acadêmicas. Houve um impulso muito grande na educação do Seridó. O Seridó sempre foi um celeiro de grandes pensadores, de grandes educadores. E o NAC veio consolidar esse trabalho. Tão pequeno, né? O núcleo, realmente era um núcleo. E hoje nós estamos com uma estrutura dessa, né? Então, quando nós iniciamos aqui em 1974, apenas eu acho que 6 a 8 servidores técnicos administrativos, em torno de 12 professores e aproximadamente 100 alunos. Então, hoje nós estamos aqui com o quê? Aproximadamente 1.800 alunos. Então, você vê que evoluiu bem, que as coisas cresceram, né? Ensino Superior do Seridó, SERES, é fruto, em linhas gerais, da demanda estudantil por uma universidade no Seridó, da luta de setores da sociedade civil e de iniciativas de instalação, ainda na década de 60 do século XX, da educação superior em Caicó, município localizado na microrregião do Seridó, norte rio-grandense, e que hoje cedia o SERES. Na prática, em um contexto mais amplo, a implantação do primeiro campus da UFRN no interior, o SERES, resulta de uma reforma universitária aprovada em 1968, no contexto da interiorização do ensino superior e da extensão universitária, através de projetos como o CRUTAC, da própria UFRN, e o projeto Rondon, do governo federal. O que hoje denominamos de Centro de Ensino Superior do Seridó surge em 1973 como Núcleo Avançado de Estudos Superiores, renomeado depois para Núcleo Avançado de Caicó. Em 1977, é transformado em centro nas cidades de Caicó e Currais Novos, passando a atender pela denominação Centro Regional de Ensino Superior do Seridó e, por fim, Centro de Ensino Superior do Seridó, a partir de 2007. Com o desmembramento dos campos de Currais Novos e Caicó, em 2020, o SERES continua com a nomenclatura anterior e sede em Caicó. E o campus de Currais Novos passa a ser denominado como Faculdade de Engenharia, Letras e Ciências Sociais do Seridó, FELCS, na condição de unidade acadêmica especializada da UFRN e sediada em Currais Novos. No começo foi difícil porque eu pensava que não ia ter nada adaptado para mim, mas graças a Deus está dando tudo certo, o apoio, né? Graças a Deus é muito bom. Naquele local eu tive as minhas maiores e mais importantes experiências do ponto de vista pedagógico. Eu encontrei o que eu buscava, excelentes professores de fato extremamente dedicados àquela causa. A nossa universidade naquele momento estava, como se mantém até hoje, em franca evolução. Foi a primeira universidade que chegou no interior do Rio Grande do Norte, né?
Então, isso representou muito para a região do Seridó. A formação de professores, de técnicos, né? Muito ajudou a região do Seridó. A minha vida foi sensivelmente impactada pelos efeitos positivos do nosso SERES em Caicó. Eu acho que o SERES vai contribuir muito com isso, vai dar um embasamento teórico, né, para eu encaminhar tanto os meus conhecimentos como passar para outras pessoas também. Eu considero que foi um celeiro não somente de formação acadêmica, mas também de formação social, tendo em vista todo o papel importantíssimo que esse celeiro de conhecimento influencia ou tece na nossa região do Seridó. Sem sombra de dúvidas, o SERES é o grande responsável pelo desenvolvimento do Seridó no último século. Como é que uma região distante dos grandes centros, distante da capital, distante do litoral, consegue manter, por exemplo, índices de desenvolvimento social tão altos? E isso, na minha opinião, se deve à presença da Universidade Federal do Rio Grande do Norte aqui no Seridó, a partir do SERES, o Centro de Ensino Superior do Seridó. Bem, nesses 50 anos de SERES, nós percebemos um desenvolvimento muito grande da região Seridó. Hoje nós temos, atuando na região Seridó, os profissionais formados aqui no SERES. Os filhos do SERES são respeitados, muito mais bem respeitados na comunidade de Caicó, do Seridó, como pessoas que estão buscando uma melhoria de vida, um futuro melhor. O SERES, ele sempre teve um papel muito importante na região e na cidade de Caicó, isso é inquestionável. Numa perspectiva, lógico que diferenciada, né? Hoje a gente tem uma visão de universidade, que é uma universidade muito voltada para as questões e para um olhar das relações sociais da universidade com a sociedade. E há algum tempo atrás, na década de 90, por exemplo, essa relevância do SERES se fazia não na perspectiva dessa relação social, dessa preocupação com as relações sociais com a região e com Caicó, mas como centro, como celeiro de formação de uma intelectualidade, de pessoas que pensavam a educação. E eu quero dizer que essa intelectualidade não era uma intelectualidade que estava alheia aos problemas educacionais. Absolutamente. Apenas o olhar ou a abordagem, como eu prefiro dizer, dessas questões eram diferenciadas, porque eram grandes educadores que faziam parte do Centro de Ensino Superior do Seridó, que pensavam a educação, que refletiam sobre a educação, mas, como eu digo, nessa perspectiva muito mais que a gente considera hoje clássica, muito mais da formação de reflexões teóricas, pensando em interferir na sociedade, do que hoje uma reflexão muito mais voltada para a praxis, que não olha tanto, né, embora tenha atenção, mas que não está tão preocupada com a formação de um conteúdo mais teórico. Em 2023, o SERES comemora seus 50 anos, tendo formado, ao longo de 5 décadas, milhares de estudantes. Atualmente, o SERES é composto por 6 departamentos: Direito, História, Educação, Geografia, Ciências Exatas e Aplicadas, e o Departamento de Computação e Tecnologia, que oferecem 9 cursos de graduação presenciais, além de 3 cursos de mestrado: o mestrado acadêmico de Geografia, o mestrado profissional em Geografia e o mestrado de Histórias dos Sertões. Também compõe a estrutura do SERES o Museu do Seridó e o Núcleo de Prática Jurídica. Atualmente, somos 110 docentes, entre permanentes e substitutos, 37 servidoras e servidores do quadro técnico-administrativos e mais de 1.800 alunos. Para um futuro próximo, o SERES pretende ampliar o número de cursos e de vagas
para continuar crescendo e servindo cada vez melhor a população que busca uma formação superior, pública, gratuita e de qualidade.